Olá, meus queridos. Continuando o devocional da segunda semana, eu disse no último vídeo que vou dividir em 3 partes, ficou um pouquinho grande, muito conteúdo. E um dos motivos é que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas foi o primeiro a ser escrito por um discípulo direto de Jesus. Marcos, que não foi seguidor direto de Jesus, escreveu um evangelho um pouquinho mais curto. Então essas passagens que eu estou comentando aqui de Mateus só existem em Mateus. Eu não queria deixar para comentar no outro evangelho. Então pulei algumas coisas de Mateus porque justamente existe uma outra narrativa dessa mesma história nos demais evangelhos que eu vou trazer nas próximas semanas. Então esse tema aqui de hoje é algo que sempre enche meu coração, sempre leio com muito carinho e cuidado os textos de Mateus 24 e 25, né? Então Jesus fala um pouco do tempo que muitos têm preocupado, muitos têm criado teorias a respeito, mas que no final das contas é simplesmente a constatação de que estamos vivendo o fim dos tempos. Então Jesus começa falando que haverá guerras, rumores de guerras, haverá reino contra reino, fome, epidemias, terremotos e tudo isso que a gente tem visto aí. Só que Jesus gosta de ressaltar, essas coisas têm que acontecer, mas não será o fim. Jesus e Deus, o Espírito Santo, eles criaram a humanidade e nós temos que compreender que nada que acontece foge do controle deles. Não é uma pandemia que vai encerrar esse mundo, não é um anticristo que vai encerrar esse mundo, não são as guerras entre nações que vão encerrar esse mundo. Mas essas coisas vão ser pano de fundo, elas vão ser o cenário que vão proporcionar uma abertura para o evangelho ser pregado. O meu papel, ele tem uma base que eu tenho que contribuir com 2 aspectos. A primeira delas, quem perseverar será salvo. O quanto que esse tempo de pandemia que estamos vivendo tem testado a perseverança dos cristãos em sermos testemunhas, em mantermos nossa disciplina de jejum, de oração, de vivermos o cristianismo e a esperança da glória de Cristo. Quantos têm perdido a esperança, mas a Bíblia diz que quem perseverar será salvo. E o segundo papel nosso, o evangelho trará testemunho, ou seja, ele vai testificar daquilo que Jesus fez e vai testificar da boa notícia da vinda de Jesus, porque aqui diz assim que essas boas notícias do reino serão proclamadas em todo o mundo como testemunho para todas as nações e então virá o fim. O fim não é causado pela guerra, o fim não é gerado pelo mundo, o fim é decretado por Deus. Na sua vida existem tribulações que você está vivendo hoje, não simplesmente as tribulações dos tempos bíblicos, mas tribulações do nosso interior. Saiba que não é pandemia que determina o fim da sua tribulação, saiba que sua vida tem esperança e essa esperança são as boas notícias e essa boa notícia é Jesus, é Ele que determina a hora do seu fim. Não se dê por vencido, não se dê por derrotado ou derrotada, Ele tem esperança para você. Então quando a Bíblia fala da grande tribulação, ela não quer assustar pessoas, ela não quer afugentar pessoas, mas mostrar que apesar de tudo que natural acontece, Deus está usando essas coisas naturais para produzir um momento de glória na minha e na sua vida, para produzir um fim que são de boas notícias. Mateus 25 dá seguimento a esse último discurso de Jesus aos seus discípulos, falando sobre os tempos do fim. Então existem momentos na Bíblia que Jesus faz parábolas em 3 partes. Ele fez isso com a dracma perdida, ele fez isso com o filho pródigo e as 100 ovelhas, e ele faz aqui também 3 partes do fim. Ele faz 3 parábolas, a das virgens, a dos talentos, das ovelhas e dos bodes. Então a parábola das virgens nos ensina, essas 3 parábolas nos ensinam 2 coisas importantes. Elas nos falam de importância e de urgência. Toda vez na escritura hebraica em que você vê uma repetição, você fala de importância, fala de urgência. Os anjos cantam santo, santo, santo. É um aumentativo, mas mostra a grandeza da santidade de Deus sobre todas as coisas. Então 3 vezes uma parábola, ela mostra primeiro urgência, mostra importância e mostra 3 aspectos. O primeiro aspecto que Jesus quis mostrar que a igreja tem que ter nos tempos do fim é preservar a unção, preservar aquilo que Deus colocou em nós. Nós não podemos nos sobrecarregar, nos esvair da nossa energia, temos um burnout com aquilo que somos e fazemos hoje. Temos que guardar em nós unção. Para que essa unção? Para exercer os talentos. Ele mostra a figura de um Senhor que se vai e ele volta, ele distribui o talento 5, 2 e 1. Ele não vai te cobrar conforme
o que Ele espera de você. Ele vai te cobrar conforme aquilo que Ele já depositou em você. Ele não espera nada de você que Ele não depositou primeiro, e você tem talentos dentro de você. A figura aqui eram talentos de ouro, não talentos de habilidades, mas podemos traduzir isso nas habilidades que Deus tem te dado. Como você tem usado a sua unção para exercer os talentos que Deus te deu? Como você tem usado isso para a glória dele e usado isso como ferramenta de fazer com que ele seja glorificado pelo que você faz? Então a mensagem central aqui é, primeiro, não enterre o seu talento, e segundo, aquele que tinha 5 talentos, a Bíblia diz que ele imediatamente foi e saiu. Não sabemos se Jesus volta hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos, isso cabe a ele decidir, mas cabe a mim, com o talento que eu recebi, imediatamente ir lá e cumprir, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, então não vou deixar para quando eu aposentar, não vou deixar para quando eu tiver tempo, eu vou exercer o aqui e o agora, porque foi este tempo que Deus criou para que eu exercesse aquilo que Ele me mandou fazer. E a terceira parábola é a das ovelhas e dos bodes. Ela me ensina que a unção acumulada, olha, das virgens, que os talentos depositados, eles têm um objetivo, não é para a minha glória, para o meu reconhecimento, para o meu agradecimento, para que o meu perfil das minhas redes sociais seja cheio de seguidores. O meu talento e minha unção tem um objetivo só: alcançar as ovelhas perdidas, alcançar aquele que tem fome, o que tem sede, o que está na prisão, alcançar aquele que Jesus ama, e Jesus ama aquele que o mundo não ama. E é por isso que lá no Evangelho de João, ele nos dá essa mensagem, um novo mandamento. Tudo mais que Jesus fez foi em cumprimento àquilo que já estava prometido pelos profetas. Mas ele deixou um novo mandamento, que diz assim: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o que ele está cobrando aqui, ele não está cobrando do mundo, não está cobrando das pessoas que não conhecem, mas com essas 3 parábolas, ele cobra a igreja, ele cobra a mim e a você, que temos o conhecimento e a revelação da verdade. Temos que tomar uma posição, uma atitude. O quanto estamos estendendo as mãos às pessoas nesse momento de grande necessidade, não simplesmente de fazer caridade, mas um telefonema, um abraço, uma visita ali à distância social aceitável, mas mostrar às pessoas que as amamos, que nos importamos com elas, com as necessidades delas. Então essa mensagem para nós é um alerta: Jesus está às portas. Pode ser com a vinda dele, pode ser com o fim da nossa vida aqui, isso não importa a diferença. O que importa é que hoje ele me chama, ele te chama para viver uma vida plena e espalhar as boas notícias do reino dele. É o que eu desejo e ministro sobre a sua vida, em nome de Jesus.